Vamos hoje dar continuação ao capítulo 6 do livro A Coragem de Ser Imperfeito, escrito por Brené Brown. Há alguns anos, minha irmã Ashley me telefonou chorando. Quando lhe perguntei o que estava acontecendo, ela me disse que o jornal Houston Chronicle tinha publicado o nome de todos os professores daquele distrito escolar ao lado do bônus que cada um recebeu com base nas notas dadas das provas de seus alunos. Eu não tinha lido o jornal naquele dia e fiquei confusa. Ashley, você dá aula para o jardim de infância, comentei. Seus alunos ainda não fazem prova. Seu nome está nessa lista? Minha irmã explicou que seu nome estava na lista e que o jornal tinha publicado que ela recebera o bônus mais baixo de todos. O que o periódico não informou foi que aquele era o bônus mais alto possível para os professores do jardim de infância. Imagine o que seria isso para qualquer grupo de profissionais. Publicar o salário e o bônus de todos os funcionários de uma empresa e ainda por cima de maneira inadequada. Ashley me disse ainda chorando: estou morrendo de vergonha. Tudo o que eu queria na vida era ser professora. Dou duro para fazer o meu melhor. Peguei dinheiro emprestado com toda a família para completar o material escolar das crianças mais necessitadas. Fico depois da hora para conversar com os pais. Existem centenas de professores que trabalham muito e não recebem nada em troca. Alguns dos melhores que conheço se oferecem para ensinar os alunos mais problemáticos sem nem pensar em como isso vai afetar seus resultados ou seu bônus. Eles fazem isso porque amam o trabalho e acreditam em seus alunos. Infelizmente, essa abordagem injusta para a avaliação de professores se tornou uma prática aceita em todo o país. A boa notícia é que as pessoas estão finalmente se manifestando. Em resposta à Corte de Apelação do Estado de Nova York, em relação à Corte de Apelação do Estado de Nova York, que determinou que as avaliações do desempenho individual dos professores da rede pública podiam vir a público. Bill Gates escreveu em um artigo para o New York Times: desenvolver uma forma sistemática de incentivar os professores a melhorar é a ideia mais brilhante na educação de hoje. Mas uma maneira rápida de pôr tudo a perder é transformar isso em um exercício arbitrário de vergonha pública. Vamos criar um sistema que realmente ajude os professores a buscar o aprimoramento. Quando postei o artigo de Gates em minha página do Facebook, muitos professores deixaram comentários. A resposta de um professor mais experiente me comoveu. Para mim, ensinar é um ato de amor. Não se trata só de transferir informações, mas de criar uma atmosfera de mistério, imaginação e descoberta. Se eu começar a me desgastar por algumas decepções ou for sufocado por sentimentos de vergonha, não lecionarei mais. Os professores não são os únicos que enfrentam a vergonha que vem de fora da instituição, quase sempre vinculada pela mídia. Muitas vezes, quando falo para profissionais que são frequentemente caluniados, menosprezados ou mal compreendidos pelo público, como advogados, dentistas e professores do mercado financeiro, entre outros, eles me pedem que aborde esse assunto. Como líderes, a atitude mais eficiente que podemos tomar quando a mídia cometer algum abuso desse tipo é protestar, cobrar precisão e responsabilidade e mostrar como as pessoas foram prejudicadas. Em nível pessoal, podemos resistir, defendendo e estimulando as profissões que, pela própria natureza, operam na esfera do estresse individual. O jogo da culpa. Eis a melhor maneira de pensar sobre a relação entre vergonha e culpa. Se a culpa estiver no volante, a vergonha estará no banco do carona. Nas empresas e nas escolas, nas famílias, culpar e apontar o dedo são sintomas de vergonha. As pesquisadores da vergonha, Junie Tangni e Rhonda Deering,
explicam que nos relacionamentos baseados na vergonha, as pessoas medem, pesam e atribuem culpa. Elas escrevem: diante de qualquer resultado negativo, grande ou pequeno, alguém ou algo deve ser apontado como responsável e prestar contas. Afinal, se alguém é culpado e não sou eu, deve ser você. Da culpa surge a vergonha e, em seguida, a mágoa, a negação, a raiva e a retaliação. Culpar alguém é descarregar dor e mal-estar. As pessoas culpam outras quando se sentem mal e experimentam alguma dor. Quando estão vulneráveis, com raiva, magoadas, envergonhadas, frustradas. Não há nada produtivo no ato de atribuir culpa. Ele geralmente implica envergonhar alguém ou simplesmente ser maldoso. Se culpar os outros é um padrão na sua cultura, não, então a vergonha deve ser tratada como um problema. A cultura de esconder a verdade. Assim como a culpa é um sinal de instituições fundamentadas na vergonha, a cultura de esconder a verdade depende dela para manter as pessoas caladas e submissas. Quando uma instituição deixa transparecer que é mais importante proteger a reputação de um sistema e dos que detêm o poder do que proteger a dignidade humana de indivíduos ou comunidades, temos certeza de que a vergonha nesse lugar é sistêmica, que o dinheiro governa a ética e que ninguém assume responsabilidades. Isso aconteceu nas corporações, ONGs, universidades, governos e até igrejas, escolas e famílias. Em uma cultura empresarial em que o respeito e a dignidade dos indivíduos são tidos em alta conta, a vergonha e a culpa não atuam como estilo de gerenciamento. Não há liderança pelo medo. A empatia é um bem valioso. Assumir responsabilidades é uma regra. E não há uma exceção. E a necessidade humana primordial por aceitação não é usada para alavancar produtividade nem para controle social. Não devemos controlar o comportamento das pessoas. No entanto, precisamos cultivar culturas empresariais em que determinados comportamentos não sejam tolerados e em que todos se disponham a proteger o que mais importa, os seres humanos. Não solucionaremos as questões complexas que enfrentamos hoje sem criatividade, inovação e aprendizado estimulante. Não podemos permitir que nosso incômodo com a questão da vergonha nos impeça de reconhecê-la e enfrentá-la nas escolas e nos locais de trabalho. As 4 melhores estratégias para desenvolver empresas e organizações resilientes à vergonha são: primeiro, apoiar líderes que desejam ousar, facilitar conversas honestas sobre o tema de vergonha e incentivar uma cultura de combate a ela. 2. Estimular um esforço consciente para detectar em que pontos a vergonha possa estar atuando na empresa e de que forma ela se dissemina na maneira como nos relacionamentos com nossos colegas de trabalhos e alunos. 3. Estabelecer padrões como formas de combater a vergonha. Líderes e gerentes podem criar motivação ajudando as pessoas a saberem o que querem. Quais são as dificuldades em comum? Como as pessoas lidam com elas? Quais têm sido suas experiências? 4. Levar todos os funcionários a conhecer a diferença entre vergonha e culpa e ensiná-los a dar e receber feedback, de maneira que isso encoraje o conhecimento e a motivação. Diminuir a lacuna de valores com feedback de qualidade. Apoiar uma cultura em que há feedback sincero, construtivo e compromissado é viver com ousadia. Isso vale para as empresas, escolas e famílias. Sei que muitas famílias têm dificuldade para lidar com esta questão, mas me espantei ao ver a falta de feedback surgir como preocupação principal
nas entrevistas que se concentravam nas experiências de trabalho. As empresas de hoje estão de tal forma focadas em avaliação de desempenho que dar, receber e solicitar feedback de qualidade se tornou raro. É incomum, até mesmo nas escolas, onde aprender depende de um bom feedback dos professores, o qual é infinitamente mais eficaz do que notas de avaliações padronizadas geradas por computador. O problema é claro: o feedback não pode haver mudança transformadora. Quando não conversamos com as pessoas que estamos liderando sobre seus pontos fortes e suas oportunidades de crescimento, elas começam a questionar as próprias contribuições e o nosso comportamento. O resultado disso é o desestímulo e o desinteresse. Quando perguntei às pessoas por que havia tanta falta de feedback em suas empresas e suas escolas, elas usaram linguagens diferentes, mas os dois principais tópicos eram os mesmos. Primeiro, não nos sentimos à vontade com conversas difíceis. Segundo, não sabemos como dar e receber feedback de modo a fazer as pessoas e os processos avançarem. A boa notícia é que essas questões são facilmente reparáveis. Se uma empresa fizer da cultura do feedback uma prioridade e uma prática, em vez de apenas uma virtude desejada, a mudança será profunda. Os profissionais estão desesperados por feedback. Todos queremos crescer. O feedback tem sucesso em culturas em que a meta não é ficar à vontade com conversas difíceis, mas normalizar o desconforto. Se os líderes esperam aprendizado verdadeiro, pensamento crítico e mudança, então o desconforto precisa se tornar normal. Sabemos que o crescimento e aprendizado são desconfortáveis e isso vai acontecer aqui. Vocês vão se sentir assim. Queremos que entendam que isso é normal e que será uma expectativa em nossa organização. Vocês não estão sozinhos. Apenas tenham a mente aberta e abracem essa causa. Esse modelo de desconforto normalizado deve ser adotado em todas as organizações e nas famílias também. Aprendi a ensinar lendo livros sobre pedagogia crítica e engajada de autores como Bell Hooks e Paulo Freire. No início, fiquei aterrorizada com a ideia de que toda educação transformadora passa por caminhos desconfortáveis e imprevisíveis. Agora, com mais de 15 anos de magistério na Universidade de Houston, sempre digo aos meus alunos: se vocês estiverem confortáveis durante as minhas aulas, eu não estou ensinando e vocês não estão aprendendo. Vai ser desconfortável. É normal e faz parte do processo. O simples processo de fazer as pessoas saberem que o desconforto é normal e que vai acontecer, e explicar por que vai acontecer e por que é importante, reduz a ansiedade, o medo e a vergonha. Assim, os períodos de desconforto se tornam uma expectativa e uma norma. Na maioria dos semestres, um ou outro aluno se aproxima de mim depois das aulas e confessa: ainda não fiquei desconfortável, estou preocupado. Essas trocas, em geral, levam a conversas e feedbacks importantes sobre o envolvimento deles e sobre as minhas aulas. O grande desafio para os líderes é convencer sua mente e seu coração de que precisam incentivar a coragem para se colocar em uma posição desconfortável e ensinar as pessoas à sua volta a aceitar o desconforto como parte do crescimento. Quando procuro oferecer uma orientação sobre como dar um feedback que faça pessoas e processos avançarem, eu me volto para as origens de meu trabalho no serviço social. Na minha experiência, o segredo é um retorno de qualidade. O segredo de um retorno de qualidade é enfatizar a perspectiva dos pontos fortes. De experiência, de acordo com o educador em serviço social, Dennis Sullivan,
enxergar o desempenho focando nos pontos fortes de uma pessoa nos dá a oportunidade de examinar nossas tarefas à luz de nossas capacidades, talentos, competências, possibilidades, visões, valores e esperanças. Esse ponto de vista não despreza a séria natureza de nossas dificuldades e pontos fracos. No entanto, ele nos leva a considerar nossas qualidades positivas como recursos potenciais. O Dr. Sibley propõe: é tão errado negar o que é possível quanto negar o problema. Um método eficiente para entender nossos pontos fortes é examinar a relação entre força e limitações. Se observarmos o que fazemos melhor e o que mais queremos mudar, veremos que os dois são frequentemente graus variados do mesmo comportamento central. Quase sempre podemos cometer erros e, ao mesmo tempo, encontrar forças escondidas. Por exemplo, eu posso me punir por ser muito controladora e meticulosa. Eu posso reconhecer que eu sou também muito responsável, confiável e comprometida com um trabalho de qualidade. As atitudes controladoras talvez não desapareçam, mas ao abordá-las pela perspectiva dos pontos fortes, posso ter uma visão melhor de mim mesma e avaliar os comportamentos que gostaria de ter. Quero enfatizar que a perspectiva dos pontos fortes não é uma ferramenta que apenas lança uma ênfase positiva sobre um problema e o considera resolvido, mas, por nos capacitar, em primeiro lugar, a conhecer nossas forças, ela indica meios de as usarmos para enfrentar os desafios. Uma maneira de ensinar essa abordagem para meus alunos é levá-los a dar e receber feedbacks nas apresentações na sala de aula. Os alunos na plateia têm que identificar 3 pontos fortes e uma oportunidade de crescimento na apresentação do colega. É essencial que usem sua avaliação de pontos fortes para sugerir que a pessoa que apresenta o trabalho pode desenvolver uma oportunidade de crescimento específica. Por exemplo, pontos fortes. Primeiro, você conquistou o meu interesse imediatamente com a sua história pessoal emocionante. Segundo, você usou exemplos que são relevantes para a minha vida. Terceiro, você concluiu com tarefas práticas que se relacionam com nosso aprendizado em sala de aulas.